Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro especial. Esse é muito especial de fim de ano. Sim, já desejando um feliz 2025 a todos vocês, com muita luz, muito amor, muita paz e muita coisa que nós vamos falar aqui vai inspirar o seu ano novo, com certeza, com certeza. Bom, antes de começar eu queria agradecer aqui, esse cenário tá maravilhoso aqui. Então nós temos um cenário montado aqui pela Demais Soluções para a Festa, a Nilde, com muito carinho, montou esse cenário pra gente aqui, então muito obrigado demais. E, gente, estamos aqui com Ricardo Pascoal. Ricardo Pascoal nada mais é que o filho do famoso Tchê. O Tchê, porque esse capacete... Olha, tô todo arrepiado, gente, não tem como não se arrepiar. Nós estamos aqui com o capacete do Senna, original de 93, nós vamos falar de tudo isso. Estamos aqui com um motor de kart, estamos com a plaquinha, estamos com um monte de história aqui na mesa. A mesa não tá bagunçada, é a mesa mais linda do mundo nesse momento. Estou muito emocionado porque nós vamos falar de muita história aqui que envolve Ayrton Senna e Tchê. Estamos aqui com o Ricardo Pascoal. Muito bem-vindo, Ricardo, e obrigado por esse presente de fim de ano. Eu que agradeço a oportunidade. Se eu der algumas gafes, eu tô nervoso. Cara, fica à vontade, fica à vontade mesmo. Ó, falei pra ele começou contando algumas histórias aqui no bastidor, ele se emocionou já. E eu falei, aqui é pra chorar mesmo, pode ficar à vontade. Não tô querendo, mas se tiver que chorar, a gente chora. Cara, eu queria agradecer a oportunidade por estar podendo falar do meu pai. Né? Foi que nem eu falei, acho que atrás das câmeras é mais fácil conversar. Sim. Nunca fui de ser artista, tal, enfim. Mas vou tentar contar um pouquinho aí da história do meu pai, sim. Enfim. Legal. Muita gratidão. Pô, é fácil ser filho do Tchê, de verdade. Né? Às vezes tem coisa que não sai, falando não sai, mas... A emoção que eu vejo nos seus olhos, desde quando a gente começou a conversar, cara, já fala por si só. É difícil. Aqui nós vamos falar de muita história, de muita coisa legal. Temos aqui, com certeza, algo espiritual acontecendo, né? Porque a gente comentou antes aqui de começar que eu, quando fui campeão brasileiro de kart, eu falei pra ele, né? Eu larguei de último, cheguei em primeiro e alguém... comentou comigo lá, que falou, cara, você acredita que o Senna fez isso há 40 anos atrás e o capacete dele e o macacão está aqui no kartódromo? Então, a partir daquele dia, eu comecei a sentir mais o Ayrton Senna, sabe? Presente. Então, eu que sou muito religioso, Senna no final da vida dele falava muito de Jesus, né? Até ontem mesmo compartilhei no meu Instagram que ele falou que Deus ia dar o maior de todos os presentes para ele, que era ele mesmo, que era Deus, né? Quando ele faleceu. Então, assim, é muita história e eu tenho certeza que Ayrton Senna e Tchê, nesse momento, estão muito felizes de nossa entrevista de nosso bate-papo. O Pod Carro é para falar de carro, é para falar de automobilismo e esse com certeza é um dos mais especiais e vai ficar gravado literalmente pelo resto das nossas vidas. Então, muito bem-vindo e nós já vamos direto ao assunto. Obrigado. Porque nós temos duas gravações, né, de 29 minutos aqui muito rápido para a TV, depois nós vamos continuar pelo YouTube. Então, já fiquem aí, já sigam, já cliquem no sininho no YouTube e sigam o Pod Carro, que é Pod_Carro, tá bom, gente? Vamos lá, vamos começar. Eu quero começar então, Ricardo, falando um pouquinho da história do Tchê. Por que Tchê? Por que o apelido Tchê? Vamos já começar com essa pergunta. É uma coisa que o pessoal acha que meu pai é gaúcho, né? Porque você fala Tchê. Mas na verdade, quem deu esse apelido foi o Silvano Pozzi. O meu pai trabalhou com ele, né? Ele fez os motores de kart, chama Silpo. DAP? Não, esse é Silvano Pozzi, é o Silpo. Tá. O DAP é o Ângelo Parilla. O Ângelo Parilla. Eram 3 irmãos, eles se comunicavam. Então ele achava um pouco difícil falar Lúcio Pascoal Gascon. E aí eu não sei de onde ele tirou, vou te chamar de Tchê. E ficou esse nome, ficou Tchê. Aí todo mundo fala, seu pai é gaúcho, não é espanhol. Nossa, mas não tem nada a ver. Nada a ver. E o cara era italiano. Imagina então, nada a salada. E ninguém sabe por que ele tirou se inspirou o Tchê. Chamar de Tchê, né? Tchê é muito forte, né? Quando você fala Ayrton Senna e aí você fala Tchê, o Tchê é muito forte, né? Foi muito característico na vida do Ayrton Senna, né? É um nome que, graças a Deus, pra mim, é muito fácil de carregar. Cara, antes da gente falar... Gente, olha isso. Nós estamos aqui com uma carta escrita pelo Ayrton Senna, que eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Nós vamos falar disso. Mas antes de falar disso, antes de falar de Ayrton Senna, de Tchê,
Vamos falar um pouquinho do currículo de pilotos que passaram pela mão do Tchê. Fala muito rapidamente aí, porque são muitos, ó. Tem. Olha isso aqui, olha o tanto de pilotos. Quais nomes estão aqui que eu não vou nem ler, porque senão eu vou me perder. Fala aí algum piloto fora Ayrton Senna que tem alguns bem conhecidos que chegaram na Fórmula 1, o Pupo Moreno, o Gugelmin, questão dos Jafones também, tem Fittipaldi, tem muita gente. Muita história, né? Muita. Eu faço parte desse aí, cheguei tarde, mas faço. Inclusive tá aqui de macacão, o macacão que ele anda de kart, que é o kart da época do Ayrton Senna, né? É o Vintage? O Vintage. E é aquele que não tem o para-choque, não tem o bico. Ali não adianta saber rezar. Ali se bater os pezão tá pra fora, Tá pra fora. É muito bacana. E me conta uma coisa, esse kart, eu ouvi você comentando ali, então tô buscando na memória aqui, esse kart foi usado pra... A gravação da Netflix. Pra gravação da Netflix. Foi uma coincidência, vou falar assim, porque selecionaram um monte de gente e tal, então tinha coisa de 20 karts lá. Né? Certo. Em nenhum momento falaram, o filho do Tchê tá aí. Né? Foi uma coisa que eu achei bacana. Eu sempre gosto do anonimato, né? Então eu cheguei lá, aí teve até um amigo que ele falou, você vai lá comigo me ajudar, enfim e tal. Cheguei lá, fui ver meu kart. Quando eu tirei a capa de cima dele, eu falei, é brincadeira. Me arrepiei, falei, tá lá, primeira opção Senna. E assim, foi o filme, o Estrela, que sai na série do Senna, o número 42. Que legal, que é essa plaquinha aqui, galera, ó. O número 40. Esse aqui é original quando o Senna corria de kart. E tem até uma história aí japonesa que esse número não é bom. Não é bom? Não, é uma somatória que eles fazem, né, de 4 e 2, aí significa morte. Olha só. Tanto é que tem umas ligações, o Senna só teve 41 vitórias. Caramba, não... Nossa. A 42ª... Não teve. Ó, entendeu? Não teve. O maior de todas as vitórias. Deus deu pra ele. Uma vez eu fui andar com essa placa, e meu pai sempre falou, não anda. Tô todo arrepiado, olha. Tem inúmeras. A primeira vez que eu fui andar com isso aqui, cara, tava um sol imenso e eu passando frio dentro do kart. E me diz uma coisa, esse motorzinho, já aproveitando, é o motor... O Senna andava de kart com ele também. Que o Senna andava. E feito pelo seu pai? Pelo meu pai. Feito pelo seu pai. E ele teve vitória com esse motorzinho? Várias. Cara, antes, assim, ó, eu não consigo, eu tô ansioso pra poder ler essa carta que tá no macacão dele. A gente falou do macacão dele, tá escrito no macacão dele ali. Então eu vou começar lendo essa carta, só que assim, eu já sei que eu não vou conseguir ler só a parte que eu tinha falado. Eu vou ter que ler essa carta inteira, porque assim... É uma carta que a gente vai... Eu tô mudando o script todo do que a gente combinou pra fazer aqui. Por quê? Porque, cara, isso é história pura. É o Ayrton Senna falando aqui, né? Então, começa assim. Milano, 16 de setembro de 79. Inclusive, você falou da placa, né? Placa 42. E ele usou no kart, um pouco antes, um kart com o número 70, né? No Mundial. No Mundial de kart, o número dele era 70. A foto que eu te mostrei. Viu, gente? Coincidentemente, é o meu número. Que por coincidência foi quando meu pai teve a independência dele. Que ele chegou no Brasil, na verdade, em 60, trabalhou na Gurgel, trabalhou com os Jafones, com o Silvano Pozzi. Chegou em 70, vou caminhar com as minhas pernas. Aí quando eu vi essa foto, falei... muita associação de números, sabe? É muita Aí coisa. Eu falei, e é umas coisas que vai... E olha só, que eu falei do Campeonato Brasileiro de Kart, que eu ganhei lá largando de último, que tava o capacete do Ayrton Senna e tava o macacão do Ayrton Senna. Dizem que fazia 40 anos que o Ayrton Senna tinha ganhado um Campeonato Brasileiro largando de último. Eu ainda não consegui comprovar essa história, mas dizem, e eu já fico feliz só por terem dito no dia lá. E mais uma coincidência. Eu tava de número 70. E eu tentei usar o 77, que você usa. Eu uso. Tentei usar o 7, não tinha, e só tinha o 70. Eu falei, então vai o 70. Quando eu fui campeão brasileiro de kart, ficou meu número. Tanto que é o número que eu uso até hoje na Truck, é o meu número 70. Então olha as coincidências aí, gente. Eu chamo de deucidências, né? Mas vamos lá. Meu grande amigo Tchê. Começa assim a carta. Como vê, o tempo passa voando. E aqui estou mais de um mês... meio mês, e como uma grande ansiedade incrível, pois o momento é mais importante da minha vida. Pois o momento mais importante da minha vida está chegando, e você sabe o quanto é importante. Olha isso, Ayrton Senna falando. És uma pessoa que tem uma responsabilidade incrível no que diz respeito à minha vida, pois quem me pôs nesse mundo do kart foi meu pai,
Mas quem me colocou realmente na direção certa, quem me ensinou quase tudo que sei, quem me ajudou e esteve ali em todos os momentos, pessoa que me fez chegar onde estou e que é a maior responsável por minhas glórias, é você. Simplesmente Ayrton Senna falando ali para o Tchê. E nem imagina o quanto sou grato, mas na verdade você conseguiu conquistar um grande afeto e carinho de minha parte, pois é uma pessoa extraordinária, a qual estou bastante ligado. Pode acreditar em tudo, pois é o que de mais sincero tenho para lhe dizer, espanholo. Essa foi a carta que ele mandou. Eu quero continuar, mas antes de continuar lendo essa carta, eu queria que você dissesse um pouquinho, né? Você tem lembrança disso? Como que é isso? É assim, tem coisas, até meus irmãos não sabem falar bem a verdade, porque eu morei com meu pai, né? Eu cuidava deles, então meus irmãos casaram, enfim. Então, assim, tem um trecho nessa carta que é para muita gente entender o que aconteceu. Pode parecer arrogância da minha parte, tal, mas você tem uma coisa de falar orgulho de verdade, além de ser filho do Tchê. Se existe Ayrton Senna, grave bem, se existe, é graças ao Tchê. Graças ao Tchê. Tá? Eu não estou inventando nada, enfim. Eu sei. Tenho diversas matérias aqui, fiquem à vontade. O que aconteceu? Até chega a passar no seriado, ele não ia mais correr de kart. Então, o pai dele falou, não tem questão, não vou ajudar mais financeiramente, queria que ele trabalhasse com ele, enfim. E ele chegou pro meu pai e falou, Tchê, acabou. Não vou ter mais condições financeiras, meu pai não quer, enfim. Meu pai simplesmente falou para ele, tranquilo, você vai correr. E aí meu pai arrumou o chassi para ele, arrumou o pneu, arrumou o motor, enfim. Então, assim, é uma atitude pequena, que se meu pai falasse para ele, tá ok, você não vai correr, hoje o Senna talvez estaria atrás de uma mesa de escritório, né? Ninguém ia saber quem que era Ayrton Senna, ia estar vivo, sim, mas a gente não ia ter essa referência. Então, assim, se eu posso ter o orgulho de falar, existe Ayrton Senna, desculpa parecer arrogância, mas foi por causa do meu pai. Não, eu tenho certeza disso, né? A gente que vem do kart, né, e sabe o quanto é importante quando a gente está começando, ter a confiança no cara que prepara o nosso kart, né? Que faz o motor, que faz o chão. E eu sei que foi mais do que isso, né? Porque ele, no momento que eu sei, né? A história conta, a Netflix não escondeu isso, de que o pai queria que ele cuidasse da fábrica, que ele fosse o sucessor. Eles eram de uma família que tinha um poder aquisitivo, né? Até considerável, e tinha um negócio ali, né? Que rolava dinheiro que o pai queria muito que ele assumisse. Né? Então ficou muito óbvio que alguém ali apoiou ele no momento que, tipo assim, pai, eu não vou... O pai não queria, né? O pai queria, mas não queria, né? Colocou, mas queria que ele uma hora parasse, como, né? Foi lá pro Mundial e falou, cara, você vai ficar lá só 1 ano, né? E depois você volta para cuidar da fábrica? Ele falou, tá, pai, eu prometo. Né? Mas não... Mas uma das promessas do Ayrton Senna é que às vezes, né? Não dava, né? Deus tinha outros planos. Mas... E aí, o Tchê, ele era esse cara que, na verdade, quando você fala que o Tchê fez o Senna, e muito bem dito isso, mas foi o cara que acreditou, né, cara? Que enxergou o Ayrton Senna, enxergou o piloto. Sim. Porque o preparador é isso, né? Quando ele enxerga, como aconteceu comigo lá no kart, né? O Marcinho, ele enxergou em mim, ele falou, cara, dá pra gente ser campeão, dá pra gente ir longe, dá pra gente fazer. E quando o cara te dá essa confiança, ele faz você acreditar naquilo que você nem sabe se você é capaz. Porque o Ayrton Senna não sabia, ele estava começando, né? Então, com certeza você não tá falando nada de arrogante, não tá falando nada de... Tá? Mas assim, eu vou bem de coração mesmo, não foi o único, não foi o único. O que meu pai ajudava de gente era absurdo. Até hoje eu escuto histórias, seu pai me ajudou muito. Que legal. Sabe, o meu pai não era apegado à questão financeira, ao dinheiro. Eu te ajudo. O dinheiro é a consequência. E ele o amor dele era o automobilismo, né? Não, ele gostava. Então, ele gostava. E aí, quando o cara faz isso, o dinheiro é consequência. O meu pai, ele era tão assim, fora da casinha, vamos dizer assim. As criações dele, ele fazia no hospital. Quando meu pai ficava doente alguma coisa, ele já falava pra mim, me traz papel e caneta. Eu falei, lá vem alguma coisa. Então, meu pai desenhava pista, carburador, motor, o que você imaginar, meu pai ficava desenhando. Então, assim, eu falei, pai,
fica tranquilo aí. Não, a cabeça dele funcionava porque ele ia ficar parado lá mesmo, né? Olha isso, gente. Olha quantos pilotos passaram pelo Tchê. E muitos famosos. Tem o Alonso aí, tem o Prost, porque meu pai todo ano ia para Mundial. Porque assim, o cara fazia isso com muito amor, né? Com muita... Bom, ele era muito bom no que fazia, claro, mas de todos esses, existiu um que esse eternizou. Esse aí. Não que os outros não tenham eternizado, mas esse, mundialmente falando, ele é o mais conhecido dos brasileiros, né? Então, no automobilismo. Então, o Tchê também se eternizou junto. Sim, Isso sim. que é importante a gente falar, né? E eu quero continuar lendo a carta. As coisas aqui estão bem... Quanto ao Furleton, ele está muito arrogante. E tanto o Ângelo como o Aquiles está para explodir com o inglês. Isto tudo porque, na verdade, consegui me entrosar muito bem com os italianos. E com isso, naturalmente, o inglês se morde de ciúmes, mas está tudo bem comigo. Olha que legal, são detalhes muito legais, né, que tá muito fresco na nossa memória ali, que acabou de passar na Netflix. Ele comenta da DAP, né? Que é uma pessoa também extraordinária, Ângelo Parilla, é de Ângelo Parilla, né? Ele fabricava os motores lá. Sim. No Brasil, o Senna corria com meu pai, né? Na verdade, era meu pai, o Robertinho Silvestre, que é os mecânicos e preparador, né? Eram esses três. Sim. E fora do Brasil era o Ângelo Parilla, da DAP, o Aquiles, enfim, legal, a equipe deles lá. Tem outros que querem se incluir nessa lista aí, mas não são, né? Deixa pra lá. Não vou jogar isca pra peixe morto, deixa lá. É isso aí. Depois de amanhã, partiremos de avião para Estoril. O treino será apenas na terça e quarta-feira, sendo que o horário e a disposição de tudo vai ser idêntica à do ano passado. Para você ter bem a ideia de tudo, basta relembrar de como foi tudo no ano passado, pois praticamente copiaram o regulamento do ano passado. Participei de 3 treinos no Paraná? Parma. Paraná. Em Parma, pois os motores estavam com um problema terrível nos anéis que se consumiram. E tudo acabou sendo resolvido com... Ele escrevia muito bem, né, cara? O português dele era muito ainda bem bom. que ele foi piloto, porque a letra é feia. A letra tá difícil de ler, galera. Ô, Ayrton Senna. Ou ia ser médico, né? Homem, tá difícil. Ele ia ser médico. Porque... mas tudo bem, vamos tentar aqui. Mas olha que legal, ele falou, tava com um problema terrível nos anéis, que se consumiam. Então, quer dizer, ele era muito ligado à mecânica, né? Ele era muito ligado, manjava muito, ele era muito dentro do... Não era só pilotar, cara, ele era muito bom naquilo que ele fazia, né? Em tudo, e queria entender tudo, participar de tudo. Então, tudo sendo resolvido com a troca do balanceamento do virabrequim, ou seja, foi trocado o alumínio por nylon, como o Parrilla de tempos atrás, e também aliviada aquela biela fortíssima que você conhece. Com isso, a vibração dos motores diminuiu bastante e o problema dos anéis acabou por resolvido. Cara, sensacional. Quanto a pneus, chegaram da Bridgestone alguns jogos de pneus especiais para cada bateria. Com respeito a chassi, é o mesmo modelo do ano passado com algumas poucas alterações no caster. Mangas e a distância entre eixo 1,5 centímetros, 1,5 metros, pois Estoril parece ser muito mais veloz, e levando-se em conta que os pneus possibilitam uma velocidade maior ainda, torna-se necessário aumentar a distância entre eixos. Estamos apenas um pouco atrapalhados com os carburadores, pois aquele suíço que os fabrica está fazendo um grande mistério para nos vender alguns poucos carburadores, e que são de uma importância vital. Bom, você sabe e não preciso explicar. Bom, falando tudo isso por ti, né? Eu não precisava explicar. Bem, espero que tenham saído notícias nos jornais. Procure comprar o Estado de São Paulo, Estadão, né? Estado de São Paulo, pois estou passando notícias diretas por telefone para esse jornal. Abraços, Ayrton. Gente, eu fico arrepiado só de poder ler essa carta, que é uma coisa assim que tem que ser... Bom, aqui é uma cópia, né? É uma cópia da carta, sim. Porque não dá nem para ficar andando com isso daqui para se perder.
Cara, e aí me conta mais, vamos lá, vamos seguir um roteirinho aqui, que é muita coisa pra gente falar. Eu posso só fazer um comentário muito curioso, assim? Pra quem não sabe, o pessoal acha que... Meu pai chegou em 60 no Brasil, né? Ele trabalhou na Gurgel, com o Silvano Pose, o pessoal da Usgiafone. Mas tem aqui, ó, tava mexendo em casa, achando... O meu pai foi ciclista, cara. Ele foi ciclista, ó. cara. Tem uma carteirinha aqui de 1959, Federação Espanhola de Ciclismo. Que legal, cara. O meu pai pedalava. Legal. Aí, ó. Bom, já era... já gostava de velocidade. Já era um esportista. E modéstia à parte, pelas coisas que eu vi lá em casa, pô, o velho acelerava também, sabe? Legal. Cara, me conta um pouquinho desse evento da Austrália. Austrália eu fui com meu pai, uma corrida vintage, teve né? Na verdade, era uma homenagem ao Ângelo Parilla e ao Senna. Então, meu pai foi convidado, vem pra cá e tal. Aí ele falou pra mim, ele me chama de Pangaré. Pangaré, vamos viajar? Eu falei, vamos, né? Então... Você tinha quantos anos? Isso aí foi em 2014. Ah, tá. O meu adesivo tá bom, mas eu já sou velhinho, sabe? Então... E aí acabamos indo pra lá, né? O meu pai foi convidado, você vai comigo, enfim, então. Eu lembro que a gente chegou na pista, né? Chegamos antes que o Ângelo Parilla e tal. E... tinha mais de 200 karts lá, um evento muito bacana, né? E acabei levando o capacete, né? Eu não andava de kart, então eu levei o capacete, enfim e tal. Quando o Ângelo Parilla se encontrou com meu pai, de verdade, parecia duas crianças. Eles se tratavam de irmão, né? Ele falou, irmão, e não sei o que lá. E o europeu tinha uma mania de cumprimentar dando tapa. Pô, eu falei, vai brigar os dois, né? E era um tal de bufete que não sei o que lá. Eles gesticulam demais. Aí eu falei, estão brigando, já pensei, nem nada. Enfim, só alegria lá, tal, enfim. Aí no momento uma parte lá do evento, né? Chegou um cara e falou assim pra mim, pô, você tá de macacão? Eu falei, tô, coloca. Aí eu falei, coloca? Eu falei, coloquei. Igual fiz com você hoje aqui. Isso. Tá de macacão? Coloca. Coloca. Aí eu coloquei e tal, eu comecei a ficar nervoso, eu não andava de kart, né? Na verdade, trabalhava em outra área, enfim. Aí coloca e tal, enfim, vamos lá. Coloquei, aí eu, né, coloquei macacão, capacete, o cara falou, senta nesse kart aqui. Aí eu falei, caraca, sentei e eu só memorizando, né? Falei, não faz feio, né? E aí, do nada, eu ouvi assim, ó, Falei, Aí, quando eu olho pra trás, um brasileiro. Eu falei, nossa, mas isso aqui tem todo canto, né? O cara falou, leva essa bandeira. Aí eu falei, caraca, aí eu enrolei ela, coloquei aqui, né? Eu falei, vai que não pega o kart, eu vou fazer feio, né? Aí vieram lá um quadriciclo, me ergueram, deixei o kart, pegou. Aí quando eu tô saindo do box, eu olhei pro lado, mas não tem kart. Na verdade, pararam o evento, só pra mim entrar. Caramba, eu falei, meu momento de glória. Eu falei, agora, já que eu tô aqui, né? Aí foi agora que eu não acelero, pensei comigo, né? Primeiro medo de quebrar, né? Igual o Hamilton fez com o carro do Ayrton Senna lá no autódromo, né? Mas não precisa acelerar. Pra que eu vou acelerar, né? Enfim, aí eu fui... inclusive tá aqui, ó, a foto, né? Que legal, aqui. Cara. Deixa eu mostrar. E aí... Eu cheguei um momento lá... Quando eu cheguei na reta, eu falei assim, vai ser agora. Aí eu peguei, puxei a bandeira assim, plá! Abriu. Falei, nossa senhora. Olha que legal. Eu falei, agora ganhei meu dia de glória, né? Olha, cara, ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou lindo. Aí eu falei assim, poxa. Né? Aí fui indo, aí a pessoa me chamou, né? Pô, entra. Entrei no box, pô. Tinha uma corrente humana, assim, né? Todo mundo esperando. Quando eu entrei, eu paro o kart, eu saio e olho meu pai. Ele tá de frente chorando pra mim, cara. Olha isso, aí, cara. Aí eu falei, não. Aí ele veio me dar um abraço, chorando, e falou assim, obrigado. Olha, cara, que legal. Aí eu falei, não, pai, você não fez isso. Resumindo, cara, foi uma choradeira, mas uma choradeira. Imagino, tem porque... até aqui, ó. Olha, eu começo a tremer. Tá tremendo. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha que legal. Que aqui era você abraçando ele, né? Meu pai, isso. Abraçando ele chorando. Chorando. Porque você tinha dado um presente pra ele, que era o filho, então, né? Era uma coisa assim, que eu vou falar bem a verdade, eu me arrependi. E você com o capacete do Senna. Com o capacete com do esse? Senna. Com esse. Com esse capacete? Com esse capacete. Que legal. Então assim, meu pai me chamava várias vezes, Pangaré, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falei, não, pai, preciso trabalhar, preciso fazer isso. É uma coisa que eu me arrependo hoje, de não ter acompanhado meu pai. Então assim, até falo, poxa, se pai e filho estiver assistindo isso aí, o dia que seu pai te chamar, faça isso. Porque aí, você não sabe até quando, não sabe. Né? Então assim, aqui foi um presente que eu dei pra ele sem saber, né? E era um pouco antes dele, né? No ano seguinte, meu pai faleceu. Cara, então, sensacional. Mas assim, você deu o presente,
com certeza, nesse momento, tá muito feliz, né? De quem você se tornou, que você é uma pessoa maravilhosa. Bom, vamos lá, vamos deixar a emoção de lado, vamos lá. Corrida de Limeira, conta aí essa corrida. Poxa, é outro evento que foi... Eu já tinha feito umas 3 corridas lá em Limeira também, enfim, e nunca dava certo. Aí eu tava com o motor do meu pai, que é o Tecmo, e aí quebrou o motor lá. Fiquei chateado e tal, não sei o que lá. Peguei o motor do Silvano Pozzi. Falei, eu vou andar com ele. Fiz a tomada, acabei largando em quarto, né? Mas eu não sei. Eu acho que aquele dia chegou o Silvano e meu pai junto, cara. Juro pra você. Eu nunca andei tão bem e tal, enfim. Tava acabando a corrida, faltava 2 voltas. Tem um trecho da pista lá que chama Ruge. É uma descida curva lá. Que, meu, até hoje... Eu sei. Eita, até hoje eu acho que esse olho... eu acho que esse olho aqui era daqui, cara. Porque quando faz a curva ele joga. E eu sei que faltava 2 voltas. Tava o Pimenta, que é um amigo nosso, né? Ele foi ultrapassar passar um retardatário, ele foi do lado de fora, e eu falei, vai ser agora. Aí o retardatário foi junto, falei, vou passar os dois de uma vez. Ele voltou, me deu uma castimbada, aí eu falei, não é possível, aí me jogou no meio do mato. Do nada meu kart saiu, ele voltou pra pista, eu falei, ei, meu Deus, aí voltou funcionando. Sim. Eu falei, bora lá, né, já que é pra mim. Fui, enfim, aí eu lembro que a gente entrou na reta, olhei pra frente, ele passou já uma volta, eu falei, não vou ganhar mais. Quando eu olho reto assim, ele quebrou. E eu falei, não é possível, eu vou ganhar a corrida. Aí eu já comecei a gritar, juro pra você. Eu olhava pra trás pra onde tava o segundo, que eu falei, eu vou devagar. E começava, obrigado, pai, obrigado. Eu fui a volta inteira, gritando. Meu, juro pra você, acha que eu gritava mais que escapamento. Aí fui, entrei no box, enfim. Quando eu entrei lá, pulei em cima do meu irmão, do Dudu, falei, bem, obrigado, tal, não sei o que lá. E alguém me puxou pelo braço. Aí eu falei, pô, ou vou apanhar ou vou dar autógrafo. Pensei comigo, né? Aí era um amigo também, o Carlão. Ele puxou, falou, vem cá. Eu falei, ixi. Falei, o que foi? Ele falou, eu tô uns 20 anos trabalhando aqui. Ele falou assim, eu nunca vi alguém sair de lá do jeito que você saiu. Olha. Aí ele falou assim, você sabe quem foi, né? Meu, juro. Fiquei mudo. Aí eu falei assim, eu sei quem foi. Então assim, eu tenho muita ligação com meu pai. Ah, que legal. Porque do jeito que ele falou, cara, não sai de lá, ninguém sai. Ele falou, seu pai te tirou. Eu falei, eu sei. Cara, que legal. E aí eu tava num momento e falei, não me lasca, cara, senão eu vou chorar, cara, não me lasca. Então tem várias histórias. Muita coisa, muita ligação, né, cara? Eu sinto isso do meu pai também, já se foi há pouco tempo, e eu sinto muito isso também, às vezes, e só a gente que sabe quando né? Sim. Cara, me fala um pouquinho aqui, eu sei, a gente tem que falar um pouquinho, né, você já falou um pouquinho do arrependimento, né, de trabalhar ali e não acompanhar o pai, né, que a gente não sabe até quando vai ter. Eu quero que você fale um pouquinho dessas criações de quando estava no hospital. É isso aí. O meu pai, assim, foi o que eu falei, né? Como meus irmãos tinham essa correria de ir pra pista e tal, a gente acaba trabalhando mais final de semana. Então, quando o meu pai já teve vários infartos, ele teve câncer, enfim, quando ele tinha infarto, ele fazia assim, ó. Aí a gente olhava, o que foi, pai? Tá? Não, bora pro hospital. Aí o médico falou, o senhor tá infartando. Ele falou, é? E acaba deixando ele né? Ó, o senhor vai passar a noite aqui. Ele já falava, me traz a caneta. Falei, lá vem alguma coisa. Então, meu pai desenhava pista, chassi, motor, carburador. A cabeça dele sempre... Eu não sei, assim, é que nem eu costumo falar, pode juntar eu e meus 3 irmãos. Não vai dar, meu pai. Não dá. Eu, assim, legal, eu assumo, cara. Eu sou que nem meu pai falava. Então, ele criava no hospital. Muito, no hospital. Eu internei esses dias também, fiquei no hospital 3 dias lá, e eu ficava também fazendo assim, pensando, criando. A gente tem um tempo ali, né? Muito bom, né? De cabeça fresca, né? Vamos para o break e já voltamos, porque é muito assunto, é muita coisa importante aqui com o nosso amigo Ricardo Pascoal, filho do Tchê. Estamos de volta com mais um Pod Carro que está sendo sensacional com meu amigo Ricardo Pascoal, filho do Tchê. É um especial de fim de ano e eu estou muito emocionado de falar dessa história. Eu que amo automobilismo, né? Que tive uma carreira breve, né? Comecei depois de velho, mas conhecer toda essa história enriquece muito, né? Imagina pessoas que são dessa geração agora, né? Que isso vai se apagando, né? E a gente traz à tona toda a memória, toda a história de volta. E aí, muita gente te vê no kart lá
e reconhece ali um adesivo do Tchê e te pergunta o quê? Fala pra gente. Eu, fora andar de vintage, eu tenho um kartzinho que eu brinco lá, né? Brinco mesmo, não acelero muito, não. Tem até o Vagnão, o Sagui. Pra não quebrar. Não, é só pra brincar mesmo, de verdade. E aí tem os adesivos. Eu sempre carrego o nome do meu pai, pode falar o que for. Então aí tem o adesivo Tchê lá e sempre, toda vez que eu vou, alguém olha assim e fala... Poxa, Tchê, eu falei assim, você conheceu o Tchê? Eu fico assim, conheci, eu falei, conheci, né? Aí ele começa a contar a história. Pô, na década de 70, o Tchê fez motor pra mim, aí vem outro em 80, e cada um conta. Aí eu falei, de onde você conheceu o Tchê? Eu falei, cara, acho que desde que eu nasci. Aí os caras se... Aí foi, eu sou filho dele. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, não, eu sou filho. Aí o cara tira foto com você. Porque eu tenho mais 3 irmãos, né? O Alfredo, o Fernando e o Dudu. E conhecem eles, porque eu cheguei tarde na oficina. Eu não trabalhava com kart, né? Sim. Eu fui 1 ano depois que meu pai faleceu pra oficina. Tanto é que eu ficava na oficina, o pessoal ligava pros meus irmãos e falava assim, eu vou deixar as coisas com o seu funcionário. Aí eu olhava assim, funcionário? Ninguém sabia que eu era filho do Tchê. Então, assim, eu acho muito, muito gratificante, muito legal isso aí. Você conheceu ele? Eu falei, conheci, eu sou filho. Pô, aí eu não consigo andar de kart, na verdade. E me conta essa visita na oficina aí da F1. Então, agora teve a Fórmula 1, Sim. né? Agora aí recentemente e tal. E eu tô com o kartzinho do seriado, aquele 42 do seriado da Netflix. É meu, aquele brinquedinho lá. E aí... Não vende, né? Não, por enquanto. Vai ter um monte de gente te chamando aí, mandando eu não ia, na verdade, assim, eu falei assim, pô, semana lá é uma loucura, né? Eu falei, não vou trabalhar. Mas aí tem um amigo que ele é aficionado. Ele é no bom sentido, um psicopata. E ele falava assim, ele me chama de Cacá, né? Falou, Cacá, você vai vir aqui na Fórmula 1, né? Eu falei, não vou, você vai, que é o Adriano. Ele falou, você vai. Ele me ligou, aí ele falou assim, amanhã eu vou estar aqui 6 horas da manhã. Eu falei, não, vai com Deus. Eu não vou chegar na oficina às 6 horas da manhã. Até dei a chave da oficina pra ele, falei, vai você. Era 5h30, ele me ligou, eu já tava na oficina. Eu falei, Adriano, vai dormir, meu filho. Aí já perdi o sono, falei, vou pra oficina. E o que era legal, muito prazeroso mesmo, as pessoas passavam, olhavam, Tchê. Aí eles paravam na porta e começavam a tirar foto. Eu falei, pode entrar. Eu falei, essa oficina aqui é do Tchê? Eu falei, o preparador do Senna e tal. Eu falei, ele mesmo. Eu posso tirar foto? Eu falei, fica à vontade. Que legal, então o pessoal entrava, cara. tirava... Meu, eu fiquei, juro, muito surpreso, não desmerecendo qualquer pessoa. Então, chegou uma pessoa lá, vestida, né? Eu falei pra ele assim, nossa, você conhece o Tchê? Eu falei, conheço, cara. Conheço. Ele era gari. Ele ia trabalhar no autódromo limpando. Gari. Ele conhecia seu pai. O que eu achei, assim, por isso que eu tô falando, geralmente quem tem mais acesso, né, a kart, essas coisas que conhece. Quando ele falou, não, eu sou faxineiro lá embaixo, eu faço limpeza, gari e tal. Cara, eu fiquei surpreso, falei, olha até onde chega o nome do meu pai. E eu falei, entra aqui, eu falei, entra aqui. Então ele entrou na oficina, eu falei, vou te apresentar tudo que eu tenho aqui. E mostrava tal, ele falou assim, mesma coisa, você conheceu o Tchê? Eu falei, meu pai. Nossa. Posso te dar um abraço? Eu falei, cara, é muito gostoso isso aí, cara, é muito gostoso. Muito legal, falei, bora cara. lá. Então, assim, começou a entrar muita gente, americano, eu lembro que entrou um holandês lá que eu não entendi nada do que ele falou. Aí vai. Não, pô, só os caras querem estar, né, a gente tá falando aqui, eu tô do lado do capacete do Ayrton Senna. Minha irmã chegou perto e falou, se arrepiou, eu me arrepiei, né, imagina entrar ali no ambiente, né, onde teve o Ayrton Senna, seu pai. Pô, eu achei legal, chegou 3 caras lá, barbado. Então chegaram lá, tomando a cervejinha deles e tal, e falando, caramba, meu. Eu falei, mesma coisa, você conheceu o Tchê? Eu falei, meu pai. Mentira. Eu falei, meu pai. Eu apresentei a carta pra ele, assim, tem muita gente que é fanática. Sim. Aquele cara eu fiquei besta. Ele pegou a carta e falou, posso tocar? Eu falei, pode, é uma cópia. Ele começou a chorar. Eu falei, não me chora em cima da carta. Senão você vai me borrar tudo. Legal. Pô, minha irmã perguntou se podia tocar no capacete. Eu falei, pode tocar. Eu nem deixei ele falar. Eu falei, pode tocar. Depois a gente limpa, não tem problema, né? Não, então, assim, é umas histórias que não tem preço, cara. Não é o dinheiro que vai, sabe? Então, esse fato de fazer você conhecer o Tio, eu acho muito engraçado. Eu falei, sou filho. Que legal. Meu, que eu recebi, sabe, de carinho, isso aí é impagável. Cara, fala um pouquinho, eu não entendi muito bem, o nome Tchê foi aceito, vem da internet, eu quero entender. Então, o que acontece? Eu era formado em metrologia, né, trabalhava fora, enfim, e aí fui demitido, vou trabalhar lá na oficina. Fui com meus irmãos, né, Alfredo e Fernando, os 2 pitbullzinhos, que são 2 dorquinhos, nossa, o que briga o dia inteiro essas pestes. E aí eu falei, eu vou pegar algumas coisas do meu pai aqui e vou anunciar. Tinha motores, algumas coisas, e eu anunciava na internet. E aí o pessoal falou, quanto quer, você tem tal. Aí,
pra finalizar, ou alguém me chama no WhatsApp, essas coisas. E a foto do meu WhatsApp era eu e meu pai. Sim. E aí a pessoa pegava, mesma coisa, perguntava, caraca, você tá com o Tchê, você conheceu ele? Aí é a mesma coisa. A mesma coisa, eu falei, é meu pai, juro pra você, me dá seu Pix. E acabava. Na hora, acabou. Não tinha mais negociação. Você é filho do Tchê? Eu falei, é meu. Porque eu colocava motor, algumas peças. Claro. Então encerrava a Olha mesma que coisa legal. na pista. Eu descia. O nome é muito forte. Muito né, forte. cara? Eu descia Muito na pista, aí ninguém me conhecia também. Então eu ficava quieto, tá, né? Vamos só sondando e tal. E aí falou, ó, esse aqui é filho do Tchê. Você é filho do Tchê? Eu falei, você prepara motor também? Juro pra você, não sabia soltar um parafuso, eu não trabalhava com isso. Eu falei, preparo. Já dava o motor na minha hora. mão. Porque é muita credibilidade, então, assim, aceitação, né? E seus irmãos trabalham? Alguém trabalha com automobilismo? Os três, o Alfredo, o Fernando e o Dudu trabalham com kart. Porque eu já ouvi muito, quando eu tava correndo de kart, eu ouvia falar muito do Alfredo Tchê. Isso. Que é o seu irmão. Vamos lá, fala aí a primeira vitória do Senna. Então, Primeira vitória do Senna. Pra quem não sabe aqui, ó. Ai, caramba, olha isso. Olha isso, olha a história, gente. Primeira vitória do Senna. Cara, era o Tchê que tava dando a bandeirada aqui. Olha isso. Que história maravilhosa. Isso aqui no cartódromo de Interlagos. Lá no cartódromo, lá na esplanada. Tem as casinhas ali atrás. Aquela época era do branco e preto, né? Hoje tá melhorzinho. Uma história que eu não te contei ali fora, que a gente tava batendo um papo. E aí, uma outra coincidência. Quando eu comecei a andar de kart e me convidaram para fazer um endurance em Interlagos. E aí, fui fazer o endurance de kart lá e cheguei lá. E os 3 karts era da QG8, que era uma equipe que me convidou para correr. E eles colocaram as três karts com a adesivação do Senna, que era a Lotus, a McLaren e o amarelo Camel é o... O Camel era a Lotus. Era a Lotus. A John Play. A John Play. E aí eu corri na John Play, que era a preta com dourado. E eu corri e nós ganhamos a corrida. Eu e o José Ricardo ganhamos a corrida nesse dia em Interlagos, no aniversário da morte do Ayrton Senna. Olha que coincidência, cara. Mas era Qual a probabilidade, assim, cair de paraquedas ali? Aí o Instituto Ayrton Senna repostou, agradeceu a homenagem, cara, deu um monte de view, um monte de... Então, assim... Você vê como a história, né, cara? A história é maravilhosa. E foi lá em Interlagos. Por isso que eu lembrei. Foi no mesmo lugar que o Ayrton Senna venceu. Então, assim, acho que o Tchê e o Ayrton Senna ficaram felizes naquele dia. Quase nada. Cara, vamos lá. Vamos falar aqui. E... Eu não sei se eu vou tocar em assunto polêmico aqui, mas família Senna, Militão, ciúmes. Milton. Milton. O Milton era o pai do Senna. Ele tinha ciúmes do meu pai. O Senna era muito apegado. O que mostra ali na Netflix é que o pai dele era muito próximo, né? Que levava ele pro kart, que ele... Mas como é que é na realidade, cara? O que o Tchê falava? Fala aí pra gente aí, porque... assim... Netflix, nos perdoe, a gente só fala a verdade, só trabalhamos com a verdade. Eu participei das filmagens, né? A gente tava em Limeira, as filmagens da parte do kart, né? Então, participei, vi algumas coisas que não gostei, mas... Não cabe a mim. Enfim. Não cabe a mim. A gente sabe que é um pouco romanceado, né? Vamos falar, né? Tem que girar, enfim, fizeram o filme. Mas eu acho que faltou muita gente. Já é o filme a série mais vista da Netflix. Era esperado, né? Então, assim, eu acho que faltou, talvez, homenagear muita gente que não falaram sabe o nome. Muito de alguns que não mereciam e pouco daqueles que mereciam, né? Se eu não tô enganado, tá? E eu não conversei isso com você antes, você sabe disso. Mostrou o nome de um monte de gente e não mostrou o nome dele? Não mostrou. Não mostrou o nome dele. Cara, eu pensei que eu tava... Que eu não tinha reparado direito. Mostrou, deu a entender que era ele, mas não mostrou o nome dele. Não Cara, isso é uma injustiça muito grande. Mesma coisa, o Ângelo Parilla, pô. Sabe, os mundiais, ele ia correr tudo com o cara. Ele chamava, não, você vai ficar na minha casa. Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho. Né? Mas quem sou eu? Mas tudo bem. Pra mim, a gratidão não vai ser um filme. E já que a gente tá rasgando o verbo também, foi injustiça com a Galisteu também. Ela existe, não adianta falar que não existe. Não foi tudo aquilo com a Xuxa também. Vamos rasgar tudo logo. A gente vai ser preso. Mas vamos falar logo. Já pediu uma vaquinha aqui, porque a gente vai ser preso, cara. Então, enfim. Não, é a polêmica que dá certo. Vamos falar da polêmica. É verdade. Então, assim, eu vou ser bem sincero, eu não assisti até o final. Mesmo, eu quis assistir eu quis saber a parte do kart realmente, né? Legal. Pô, a gente ficou uma semana lá, me passa 3 minutos rodando.
Falei, pô, era mais fácil. Agora, uma coisa, convenhamos, eu já comecei chorando o seriado, porque quando começa lá com o menininho andando no bairro, que ele vai lá e tá todo mundo parado pra assistir a corrida do Ayrton Senna, e aquele bairro, inclusive, lembrou muito quando eu andava de carrinho de rolemã na rua. Poxa. Eu andava de carrinho de rolemã na rua, e eu era aquele menininho, cara. Eu era aquele menininho, sabe? Então, aquilo me fez chorar demais, assim, que eu relembrei as minhas memórias de quando eu torcia ali por Ayrton Senna, era muito novo, né? Então, cara, isso foi muito bem feito. Não sei se te emocionou também. Não. Não? É que eu te falei, eu já sabia parte da história, né? Sim, você viveu a história, né? Eu Você como viveu filho a não história. adianta. O que eu puder falar do meu pai, sempre vou falar, enfim. Então, como eu já sabia que tinha algumas coisas lá que, né? Sim. E esses ciúmes aí do Milton, você acha que atrapalhou um pouquinho Isso é uma coisa as que coisas? O pessoal não sabe, mas ele carregou a vida inteira, cara. Porque, assim, desde a da época que o Senna falou, tchê, pra mim acabou. Então, meu pai peitou o Milton. Ah, entendi. Falou, eu não preciso do seu dinheiro. Então, meu pai arrumou chassi pra ele, arrumou pneu. Seu pai bancou o Senna. Esse é o nome certo. Ele bancou. Vamos falar a verdade. Se meu pai Bancou chegasse, o Senna. tá bom, você não vai escorrer? Até logo. Não existiria Ayrton Senna. Não existiria. Então, assim, outras pessoas Olha responsáveis. que importância, Outras cara. pessoas responsáveis. Mas ali ele podia ter... Por exemplo, se o pai fala, não vou pagar, e o seu pai fala, então tá bom, acabou o Senna. Você tá entendendo? Acabou a história, verdade, esse capacete não estaria aqui, esse motor não estaria aqui, você não estaria aqui, nem nada. eu não seria fã do Senna, foi assim, e não estaria todo arrepiado. Sim, foi um gesto simples, assim, que não foi só com o Senna. Eu sei porque muitas pessoas contam, seu pai me ajudou muito, enfim. Posso parar um momento de emoção aqui, que eu também tô bem emocionado. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui falando, cara, por todas aquelas coincidências que a gente falou lá fora, que nos uniram aqui, que veio esse capacete aqui, e falar do Ayrton Senna e falar do Tchê, porque eu falei, eu não sei, eu sinto que é algo que a gente tem que falar, que eles querem que a gente fale, o Ayrton Senna e o Tchê, que, cara, se não fosse o Tchê, não existiria Ayrton Senna, isso não pode deixar de ser dito. É bem isso. Então, tudo bem, a vida pode tomar outros rumos, outras proporções, mas eu acho que isso tem que ser dito demais, né, cara? Porque ele bancou Ayrton Senna no momento que o pai falou não, e aquele lance... E existia aquilo mesmo, assim, ele saía da escola, ia treinar na chuva, e era com seu pai, nessa época, era com seu pai. Robertinho, grava esse nome, Robertinho, Silvestre e Tchê. Esses três sim fizeram parte. Tá. Legal, cara, muito legal, muito legal. Bom, vamos lá, vamos continuar. Apelidos. Tanaquinha, Negrinho, Magron, Gorducho, cara, Gorducho, Galo Cego, Pangaré. Então, eu até ia dar um print uma vez, eu consegui fazer uma postagem pro meu pai, né? O meu irmão levou fama, o Alfredo, porque ele copiou minha postagem, colocou no dele lá. Eu sempre quis, né? Desde 2015 que meu pai faleceu, eu falei, eu queria escrever alguma coisa pra ele. Mas eu começava a escrever no mês do aniversário do meu pai, que era agosto. Faltava uma semana, eu não conseguia. Começava a chorar, falei, não vai dar, passou. Aí em 2019 eu consegui. E aí eu lembrei, eu falei, de sangue, né? Somos 4 irmãos, né? Mas eu falei assim, mas de coração você tem vários outros. Sim. O meu pai era assim, todo japonesinho que ele encontrava era Tanaquinha. Tanaquinha. Aí se ele encontrava assim, um gorducho, todos. Gorducho. Todos. Que legal. Então, assim, aí se você fizesse alguma coisa errada, ele te chamava de galo cego. Você falou galo cego? Meu pai falava que era angu perdido, seu angu perdido. Então assim, o meu pai, ele generalizava, né? Então assim, todos, né? Que naquela época não tinha nada disso. Então, ele encontrava assim, pessoa falou, Negrinho. Então, se você for em Interlagos, você fala, como que o Tchê te chamava? É 100%. E o Tchê, ele era muito italiano, assim? Muito... Espanhol. Ele era muito espanhol. Tanto que o Ayrton Senna chamava ele de espanholo. Espanholo. E ele não perdeu o sotaque. Que legal, cara. Então ele conversava... se meu pai tivesse aqui, você ia fazer uma novela, não é? Assim, cara, vamos lá que eu quero falar de muita coisa ainda. Bora. Ligação com meu pai, primeira corrida em Interlagos, corrida de Limeira, acidente de moto, exame de sangue, gravação da Netflix. Cara, se te falar tudo isso aí... Não, vai ter que ser rápido. Não, me controla. Rápido. Bom, a primeira corrida que eu fiz em Interlagos foi no ano que meu pai faleceu. Não andava. Aí, né, a anta aqui de orelha, o que ele fez? Bora pegar o motor do Senna, a placa do Senna, o capacete do Senna. Só que tem uma história. Meu pai falou, não anda com esse número. Não, mas
eu fiz em questão de querer homenagear meu pai lá em Interlagos. Sim. Então, vamos resumir. Bora lá. Aí eu sei que eu fui andar, como o kartzinho era novo, eu falei assim, meu irmão falou, se for fazer isso aí, não faz. Você tá tomando, tipo, 3 segundos do último. Porque eu não pegava zebra. Eu tava, falei, acelera, falei, quer saber, eu vou me lascar, vou rasgar o kart inteiro e bora lá. Acabei largado, deixei em sexto, com um motorzinho desse aqui, que é de 100 cilindradas de válvula, a tocada é diferente. Resumindo, bora na corrida lá. Aí eu só conheci uma pessoa aquele dia, né? E aí eu coloquei na reta, falei, vou acelerar. Eu olhava pro lado assim, ó. Falei, pô, o cara será que não é meu amigo? Não vai deixar eu passar? Não sei lá. Chegou no final da reta dos box, eu falei, ele não vai me deixar passar. Só que você sabe que o kart ele não para do nada. Lógico. Pô, eu falei, vai dar bigode. Quando chegou no final, vou ter que frear. Meu, eu freiei, o kart foi de lado assim, eu falei, lascou. Agora, quando eu vi, meu, deu uma cacetada. Tinha uma foto disso aqui, não tinha? Tá na imensidão, tá na imensidão aí, cara. Que tinha uma foto disso, tá mas tudo aí, bem, enfim, tá por aqui. Eu dei uma castimbada, aí bateu roda com roda, eu levantei o kart do cara, aí o meu acabou pulando a corrente, o capacete veio pra cá assim, ó, mas deu um estralo na costela e eu voltei. Você usando essa luva aqui. Então, essa luva aí, ó. Que ele carrega o pai dele na luva. Tem não, onde puder eu levo. E o seu número é o 77. O meu é 77. Então, depois dessa corrida. Legal, senti isso. Então, porque aí eu dei uma castimbada lá, o capacete quase sai do jeito, juro pra você, do jeito que voltou, eu falei, tá bom, pai. Falei bem assim. Nossa! Eu já entendi. Então, eu falei, parei. Depois daquele dia, eu passei pro 77. Então, isso foi lá a corrida. O meu pai vai me dando sinais, sabe? Que legal. Então vai pegando. Em Limeira foi aquela questão que eu tomei a castimbada, eu voltei também, que o Carlão me puxou o braço, né? Tem um exame de sangue aqui que foi uma coisa muito louca, mas muito louca mesmo. Eu apaguei no exame de sangue, né? Eu lembro que eu tava com... você não pode ver sangue? Não é, foi do nada, não sei. Também não, Renato. Não sei o que aconteceu, eu sempre fiz exame de sangue normal, eu tava com o braço assim, aquele negócio apoiado, né? E aí eu já levei até um boné, foi se baixar a pressão, se descarburar, eu já... Eu lembro que foi colher no exame e tal, daqui a pouco, bum, apaguei. Mas apaguei de nem eu saber onde eu tava. Fazer um resumão mesmo. Quando eu comecei a voltar, né, eu voltei num sonho. Aí eu voltei num sonho assim, falei, caramba. Aí, quando eu olhei assim, eu vi meu pai. Eu fiquei todo contente, falei, caraca, meu pai. E fui atrás dele. E aí, quando eu tô indo atrás dele, que eu tava chegando nele, eu lembro que no sonho, ele faz assim, ó, vai pra lá. Aí eu falei, meu, maior saudade do meu pai, já tinha uns 3, 4 anos, vai pra lá. Aí eu falei, poxa, saudade, queria ver meu pai, falei, vai pra lá. Aí eu lembro que eu virei, fui pra cá, fiquei olhando meu pai foi e eu vim. Quando eu voltei pra cá, eu saí do sonho, eu acordei. E aí foi muito doido, porque aí eu acordei e eu entrei no segundo sonho, que era tipo um lugar fechado, não tinha porta para ir, nada. Só que quando eu acordei do primeiro sonho, desentupiu o ouvido. Eu tava ouvindo, mas eu não conseguia falar. Eu vi até as enfermeiras falando, será que ele morreu? Né? Olha, cara. Aí, depois do segundo sonho, era uma caixa e tal, eu falei, peraí, eu tenho que sair daqui. Aí eu consegui sair, eu falei, eu fui fazer exame de sangue, e pum! Aí eu acordei. Né? E quando eu acordei, meu braço... Nossa, tô arrepiado, meu braço tava duro ainda, eu falei, hein? Aí quando eu olhei, aí caiu. Aí as enfermeiras começaram a falar, enfim. Resumindo... Cara, não era pra você ver seu pai, não era a hora. Não é essa questão. Foi uma pessoa me falou e falou, cara, entenda o seguinte. Se você... Meu pai faleceu. Se você vai com ele... Sim, claro, é isso que eu falei, não era a hora. Você não volta. Então, assim, foi quando ele me empurrou que eu voltei. Eu acordei do sonho. Céu. Nossa, tô muito arrepiado. Então, assim, cara, eu vou fazer exame hoje, eu fico com medo. Eu não quero ver meu pai desse jeito, cara. Não, agora não. Deixa pro final. Deixa outro jeito. Então, assim, cara, tem umas ligações muito fortes. Pegando esse gancho seu aí, eu não sei o que é exatamente, nós vamos ver junto, mas o que você sente? E nosso pessoal aqui da Connect Studio irá passar para vocês esse vídeo, mas eu queria que você só escutasse esse vídeo, só escutasse aqui, e vocês vão ver aí o que você sente. E aí, vai falando. Não, você abusou. Não, você sacaneou. Fala aí, fala pra gente um pouquinho.
Porque assim, nada mais nada menos que Ayrton Senna falando do seu pai. Mas a questão não é nem tão a questão do Senna, cara. Eu recebi vários vídeos depois que meu pai faleceu, né? E esse em si, assim, eu não consigo assistir o final. Esse é muito puxado pra mim. O final não vai ligar, não. Não, só um pouquinho. Estava comigo, estava o Piquet. Aí, de repente, eu vi notícia que Ayrton estava morto. Piquet e eu choramos juntos. Eu assisti na Netflix, no documentário. Eu acho que tá na Netflix também, né? Esse. Eu não assisti até o final, então eu não sei te falar. Eu acho que ele tá... Eu não queria te deixar emocionado, mas assim... Em si não é as falas, é o final do filme. Eu sei. Porque assim, meu pai já havia falecido, enfim, tal, e acabamos optando, meu pai foi cremado, né? Então tem todo aquele folclore, guarda numa caixa assim, leva pro mar. Eu falei, meu pai nem gostava de praia, né? E aí um belo dia eu fui andar de kart, aí eu peguei... Abri aqui assim, eu coloquei as cinzas do meu pai aqui, eu saí do box, eu já saí chorando. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. E aí eu fui caminhando. E eu fui caminhando nesse ponto aqui. Nossa. Bem aqui, ó. Que é aquela foto emblemática da primeira vitória do Ayrton Senna e o Tchê dando a bandeirada. Fala aí, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu coloquei as cinzas aqui no peito, eu fui andando, eu não conseguia chegar. Eu fui indo, chorando, eu falei, não vai dar. Quando eu cheguei ali, bem onde meu pai tá, eu saquei as cinzas, eu abri o saquinho Mas e falei... você lembrou que era ali? Eu não sei por que veio na cabeça. Todo mundo falou, joga no mar, joga não sei o que lá, tal. Eu não sei por que. Eu falei, eu tô levando, hoje eu vou andar de kart. Coisa sensacional. Eu cheguei nesse ponto que meu pai tá, eu abri o saquinho, eu peguei as cinzas dele e joguei. Falei, aqui você começou... Era onde ele queria ficar. Aqui você começou, aqui você vai Claro terminar. Que já foi, né? Ele tá lá no céu, mas... fisicamente falando, era onde ele... Era no kart, no kartódromo. Eu falei, acho que é o melhor lugar pra você ficar. Então eu falei, aqui você começou, aqui você vai terminar. E se é no mesmo lugar? É o mesmo lugar. E se é no mesmo lugar? Tá lá. Eu passei lá e ele tava lá, cara. Que coisa sensacional. Tá lá. Que então, coisa assim... E é desse lado mesmo que a bandeirada lá no Esplanada joga. Jesus então, tá on aqui, galera. Jesus tá on. Não, tá. É um negócio que, pra mim... Cara, vamos ter que falar disso e eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu quero terminar falando, né, ele teve um câncer, um infarto, estresse, né, que levou a isso. Conta um pouquinho disso, se você se sentir à vontade. Não, tranquilo. Pra gente... o meu pai já teve, acho, umas 3, 4 vezes de infarto, né? Às vezes, é o que eu falei, fazia assim, bora, ficava internado, enfim. Meu pai teve câncer, né, curou, graças a Deus, enfim. Mas o ano que ele faleceu, aquela semana eu já estava sentindo alguma coisa. Meu pai estava muito nervoso, muito estressado, enfim. Eu ligava para ele de onde eu trabalhava só para puxar assunto. Para falar, pai, tem um amigo aqui que quer andar, o que faz? Ele fala, para dar um gelo, não sei. E aí chegou exatamente uma sexta-feira, meu irmão me ligou e falou assim, pai infartou. Só que a minha velha, meu pai. Ai, cacete, você quer me lascar a vida. Puta merda. Ai, ligar o ar-condicionado, você me lasca a vida. Aí meu irmão me ligou, o pai infartou. Até então eu não estava preocupado, porque meu pai já tinha 3, 4 vezes já infartou. Ele falou, só mais um, né? E aí ficou no hospital. Poxa, é uma coisa que eu costumo dizer, né? A gente não aceita a partida, né? Sim, então, assim, eu só comecei a aceitar que não foi bom para ele, não para mim. A gente não quer perder, enfim. Então eu comecei a aceitar, depois eu falei, não, foi bom pro meu pai. E Deus foi tão bom com ele, cara, que foi só 2 dias. Não deixou ele sofrendo, nem nada. Então foi o Dr. Douglas até, ele chegou e falou para mim, Ricardo, quando eu consigo eu te aviso. Mas dessa vez não tem como. Então o diagnóstico dele foi o quê? Beleza, seu pai teve infarto, tudo, estresse. O estresse matou meu pai. É mesmo. Então quando ele falou para mim, não tenho o que fazer. Cara, gente, assim, aproveitando, eu saí de eu tava internado também. Isso pode servir para muita gente. Eu mudei muito depois que eu fui internado agora, porque o médico falou, Kleber, você tá com... Eu não gosto nem de ficar falando, mas você tá com uma ulcerazinha aqui, tá com pangastrite, que é uma gastrite que pega esôfago, estômago, intestino, e tem que cuidar. E o que eu tenho que fazer, doutor? Ele falou, muito simples, muito simples. Você tem que cuidar. Não ficar nervoso, primeiro ponto. É fácil. Não ficar nervoso, se exercitar e sono. E alimentação, claro.
Então, assim, se você fizer isso daí, cara, eu falei, mas isso, doutor, como é que eu não vou ficar nervoso? É difícil. Então, assim, é tirar, né, como eu contei, pra tirar o pé, cara, tem que tirar o pé, porque tudo isso aqui vai ficar, né, cara, tudo isso aqui vai passar. Então, quanto mais tempo a gente aproveitar o que essa maior milagre que a gente pode ter nesse mundo é a vida, né, nossa, então não adianta, tem coisa que não adianta, né, cara, mas, bom, seu pai, ele faleceu com quantos anos? 78. 78 anos, viveu bem, como você falou, teve um presente de não ficar mal, porque às vezes a pessoa, né, a gente vê aí, vamos citar o Schumacher, por exemplo, né, vai tá no mundo, mas não tá no mundo, né, tanto é que, assim, o Dr. Douglas, que cuidou do meu pai, falou assim, tentou reanimar ele, mas passou um certo tempo, ela falou assim, meu pai chegou a voltar, só que ele pegou e falou pro pessoal, não. Sim. Porque ele falou bem claro pra eu ia deixar seu pai em cima de uma cama. Ficou muito tempo sem oxigenar, né, sem oxigenar e tal. Então, eu traria seu pai de volta, mas ele ia ficar em cima de uma cama. Então, eu falei, perfeito. Então, Deus foi bom até nisso. Foi 2 dias, aí eu fui visitar meu pai, tudo, e tava assim, tava tranquilo, né? Bem, tava sedado, não é aquela pessoa que você vê que tá, tal. Só que a gente não aceita, né? O problema é que a gente quer o material, vamos dizer assim. Eu quero meu pai físico, aqui. Mas ele tá aqui. Direto comigo. E eu quero aproveitar, infelizmente, pra TV aqui, a gente tem que encerrar. A gente tem um tempo curtíssimo. Eu quero encerrar com isso. Quero encerrar dizendo que quando nós temos no nosso coração, na nossa memória, na nossa alma, aqueles que a gente ama, eles estão vivos. Eles estão vivos com a gente. Eu tenho meu pai no meu coração, você tem o seu no seu coração. A gente tem o Ayrton Senna nos corações de todos os brasileiros. Então, com essa mensagem, eu quero encerrar dizendo que para você, Ricardo, né, e para toda a sua família, e para todos os amantes de velocidade, para todas as pessoas, nós agora deixamos registrado o quanto o amor uniu Ayrton Senna, Tchê, todos os brasileiros e nós aqui nesse momento, né, para falar e para deixar vivo quem a gente mais ama, né, que é você, seu pai, eu, Ayrton Senna, enfim, tudo aqui, é tudo amor, né, tudo amor, nós estamos aqui por amor. Então, tá aqui, não tá só nas fotos, tá no sentimento. E com esse sentimento, nós desejamos um feliz 2025 a todos vocês, que seja repleto de amor, felicidade e prosperidade a todos, tá bom? Deus abençoe, Jesus tá on. E muito obrigado. Quer agradecer alguém, Ricardo? Poxa, tem uma lista, cara. Se eu tiver 10 minutos aí... não, isso é uma coisa que... Agradece a todos para não esquecer de ninguém. Poxa, eu tenho uma imensa... Cara, que nem lá na pista que eu costumo falar, Vagnão sempre me ajuda, o Sagui, meus próprios irmãos, Alfredo, Fernando, Dudu, desde a época de escola, tem o Newton pequenininho, um japonesinho, sapeca, me lascou a vida, mas esse cara eu tenho amizade até hoje, o Ricardo da minha rua. Não, Tanaquinha. Um Tanaquinha. Tem o Ricardo da minha rua, o Ricardo Riso, Adriano, tem umas amigas, Patrícia, essa menina é de ouro, me ajuda muito. O Riso que anda de vintage, de kart? Mentira, ele andou no Carteiros comigo. Esse aí mesmo, ele andou comigo. Esse cara é fantástico. Um abraço. Esse cara é um dos caras muito legais, mais legais que eu conheci no kart, é o Riso. Ele é fantástico. Um abração pra você. Cara, não vai dar tempo de você falar todo mundo, a culpa é minha, gente. Obrigado. E eu quero que você fale junto comigo um feliz 2025 pra todos. Feliz 2025!